uma nova pesquisa IPESP-Febraban, divulgada hoje, mostra que a maioria dos brasileiros aprova o governo Lula. Vamos ver os números. 51% aprovam o governo Lula, 36% desaprovam a administração do petista e 13% não sabe ou não responderam. O IPESP entrevistou 2.000 pessoas em todo o país entre os dias 4 e 14 de fevereiro. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos, com um intervalo de confiança de 95,5%. Raquel, a primeira coisa que me chama a atenção é esse percentual de aprovação idêntico ao percentual de votos válidos. Isso costuma acontecer em início de governo, mas também mostra a dificuldade do governo de avançar diante da polarização da sociedade brasileira. Como é que você interpreta? Eu interpreto como o governo ainda vivendo a lua de mel das eleições, né, Raquel? Ainda está vivendo esse período pós-eleição. A gente está entrando no terceiro mês de governo. O governo entrou também com um pacote de bondades aí, até agora foram só bondades, né, que foram mostradas aí. A gente teve o aumento real do salário mínimo, a gente teve a questão da isenção do imposto de renda, a gente teve a ampliação do Bolsa Família com mais R$ 150 para cada criança, né, na família até 6 anos de idade. A gente teve as visitas, né, do presidente da República a outros chefes de Estado, abrindo diálogo com o mundo, e a gente teve a presença física do presidente da República em tragédias que abalaram e abateram os brasileiros. Então, acho que tudo isso levou a sustentar ainda esse bom ânimo dos eleitores para com o presidente Lula nesse primeiro momento. Joel, entendo a avaliação da Raquel, mas assim, diante do que aconteceu no 8 de janeiro, não seria esperado um percentual até maior? É uma boa pergunta, né? Acho que eu não sei se necessariamente você vê o horror da maluquice extremista te leve a ver com bons olhos e a aprovar o governo. Me corrija se eu estiver errado, 51% de aprovação na opinião pública é um pouco melhor do que 51% dos votos válidos, né? Porque os votos válidos excluem todo mundo que não votou, que não excluiu. Me parece que é um pouco melhor ainda, mas não é nada maravilhoso também, porque reflete o momento e o país polarizado no qual a gente vive. Eu também acho que a gente vai ter grandes blocos. O governo pode estar afundando, vai ter um grande bloco que ainda vai estar a favor. O governo pode estar decolando e fazendo tudo excelente. Vai ter um grande bloco da população que ainda vai ver o governo como ruim. Acho que vai ser difícil o Lula voltar para aquilo que ele teve quando ele foi presidente da primeira vez, em que teve um momento ali no Brasil em que a popularidade dele assim, era um negócio fora de qualquer cogitação. Quem era oposição a ele lembra bem o que foram aqueles momentos. Acho muito difícil a gente ver isso de novo, mesmo que o governo consiga entregar tudo que promete. Hélio, aqui tem um outro dado que parece que nos ajuda a entender um pouco melhor, talvez, o otimismo do brasileiro. O Antônio Lavareda, que, né, o diretor do IPESP, que mandou esses dados mais cedo, ele diz que a ampla maioria da população, 73% dos entrevistados, acredita que a vida vai melhorar nos seus aspectos pessoal e familiar. Em relação ao país, o otimismo é de 53%. Entre os que acreditam que o Brasil vai melhorar este ano. Para 43% vai ficar igual ou pior. Como que você interpreta esses números diante dos dados econômicos que a gente tem? 73% dos brasileiros acreditando que a vida pessoal deles vai melhorar e só 53% dizendo que a situação econômica do Brasil vai melhorar. Eu acho que a minha cabeça analítica leva a gente a fazer a comparação com outras pesquisas anteriores, que é a única forma de você entender o quadro geral comparado com outras situações. Então, olhar só esse número é complexo. Então, eu estava até fazendo uma comparação, Raquel, entre esse IPESP, com 2 meses de governo Lula, e o IPESP do Bolsonaro. Eu queria ter feito também de Temer, Dilma e tal, porque eu acho que início de governo sempre tem uma aprovação maior.
Isso é um clássico. Sempre tem uma aprovação maior e, em geral, você perde ao longo do tempo. Então, o que eu vi nessa pesquisa, tá? Essa que a gente está falando aí diz que o governo Lula, 40% o avaliam como ótimo e bom e 28% como ruim e péssimo. E na pesquisa IPESP que eu olhei do Bolsonaro, acho que em fevereiro ou março de 19, logo no início do mandato dele, também era 40% de ótimo e bom, mas menos que 28%, algo como 19 ou 18, a gente pode apurar. 19 ou 18 de ruim e péssimo. Então, no mesmo ponto, ele está levemente pior, ele está com mais rejeição. E aí a minha interpretação a isso seria que a gente está vendo a confusão que o Lula tem feito e o PT, principalmente política econômica, desde novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, que levou a essa derrocada de preços de mercado, de bilhões de reais perdidos pelas empresas cotadas em bolsa, que dirá das empresas não cotadas em bolsa, dos juros que subiram, da inflação que está desancorando, de tudo isso. Eu acho que tem a ver com essa rejeição superior do Lula do que havia com o Bolsonaro no início do governo. Gabriela, e como é que você avalia esses dados? Vou repetir aqui para o nosso telespectador ter na cabeça. Avaliação do novo governo. 40% avaliam como ótimo e bom, 27% como regular e 28% como ruim ou péssimo. E aí, a aprovação pura e simples, 51% aprova, 36% desaprova e 13% não sabe, não respondeu. Me parece bem positivo, considerando o período, né, como foi o contexto das eleições, né? A gente, apesar de o governo ter começado muito bem, né, até a Raquel estava falando, concordo muito com a Raquel, né, os gestos do governo, o gesto com relação aos Yanomamis, o gesto com relação ao diálogo contra os chefes de Estado, ao diálogo, inclusive, aqui no caso do litoral norte de São Paulo, né? A civilidade e a forma como que o presidente Lula conversou com o governador Tarcísio, com o prefeito de São Sebastião. Então, todos esses gestos são coisas positivas, mas a gente não pode esquecer também, né, como o Joel estava falando, do contexto com que começa o governo, de um país muito polarizado, né? As eleições não foram fáceis, assim, até o último minuto foi pouca diferença, né, entre um candidato e o outro. Então, eu acho muito positivo já ter 51% de aprovação no segundo mês de governo, né? Um otimismo com a vida pessoal, talvez as pessoas não saibam muito responder sobre economia, sobre vida pessoal, mas o fato da pessoa estar otimista, né, 73% otimista que a vida pessoal vai melhorar, é uma forma meio indireta de confiar também no governo. Não sei se na pesquisa as pessoas conseguem entender muito, fazer essa diferença tão técnica, a vida pessoal vai melhorar, mas a vida econômica não com tanta, né, com tanta grandeza, enfim. Então, para mim é muito positivo, assim, eu não sou uma grande especialista em pesquisa, né, então estou aqui dando os meus pitacos, mas penso que a tendência é aumentar essa aprovação.